8. Uma lei que irá banir as suas preocupações. Fui criado numa fazenda de Missouri, e um dia, enquanto ajudava minha mãe a tirar as sementes das cerejas, comecei a chorar. Minha mãe perguntou: Dale, por que você está chorando? Eu balbuciei: tenho medo de algum dia ser enterrado vivo. Eu tinha muitas preocupações naqueles dias. Quando vieram as trovoadas, eu temia ser morto pelos raios. Quando vieram os momentos de dificuldade, eu temia que nós não tivéssemos o suficiente para comer. Eu me preocupava porque tinha medo de ir para o inferno quando morresse. Eu tinha muito medo de um menino mais velho chamado Sam White, que iria decepar as minhas orelhas grandes, conforme havia ameaçado fazer. Eu me preocupava porque tinha medo de as meninas rirem de mim se eu tirasse o chapéu para elas. Eu me preocupava porque tinha medo de nenhuma moça querer casar-se comigo. Eu me preocupava pelo que diria a minha esposa imediatamente após nos casarmos. Eu imaginava que um dia casaríamos numa igrejinha de interior e depois entraríamos numa charrete coberta, puxada por cavalos, e voltaríamos à fazenda. Mas como é que eu iria manter a conversa durante o retorno à fazenda? Como? Como? Eu pensei sobre este problema sério por muitas horas enquanto andava atrás do arado. Com o passar dos anos, aos poucos, descobri que 95% das coisas sobre as quais eu me preocupava nunca aconteceram. Por exemplo, como já citei, eu tinha medo de raio, mas agora sei que a probabilidade de eu ser morto por um raio em qualquer ano, de acordo com o Conselho de Segurança Nacional, é somente de 1 em cada 350 mil. O meu medo de ser enterrado vivo foi ainda mais absurdo. Nunca pensei, nem mesmo nos dias antes de o embalsamamento ser normal, que apenas uma pessoa em 10 milhões foi enterrada viva. Mas, uma vez eu chorei com medo disso. Uma pessoa em cada 8 morre de câncer. Se eu quisesse algo sobre o que me preocupar, eu deveria me preocupar com o câncer, ao invés de preocupar-me em ser morto por um raio ou de ser enterrado vivo. Eu falei sobre as preocupações da juventude e da adolescência. Mas muitas das minhas preocupações de adulto são quase tão absurdas quanto elas. Você e eu provavelmente poderíamos eliminar 90% de nossas preocupações agora mesmo se parássemos o suficiente para descobrir se, pela lei da probabilidade, haveria qualquer justificativa real para as nossas preocupações. A seguradora mais famosa da Terra, a Lloyd's, de Londres, ganhou milhões de dólares com a tendência que todos têm de se preocupar com coisas que raramente acontecem. A Lloyd's aposta com as pessoas que os desastres com os quais elas se preocupam nunca irão ocorrer. Entretanto, eles não chamam isso de aposta, e sim de seguro. Mas é como se fosse uma aposta na lei da probabilidade. Essa grande seguradora é uma empresa sólida há mais de 200 anos. E a não ser que a natureza humana mude, ainda continuará sólida daqui a 50 séculos. Estarão fazendo seguros desde sapatos até navios e lacres contra desastres que, pela lei da probabilidade, não irão ocorrer tanto quanto as pessoas imaginam. Se examinássemos a lei da probabilidade, ficaríamos surpreendidos com os fatos que iríamos descobrir. Por exemplo, se eu soubesse que daqui a 5 anos eu lutaria numa guerra tão sangrenta quanto a Batalha de Gettysburg, ficaria aterrorizado. Faria todos os seguros de vida que pudesse. Eu faria o meu testamento, colocaria tudo em dia e diria: provavelmente nunca passarei por esta batalha. Então, é melhor aproveitar os poucos anos que ainda me restam. Mas o fato é que, de acordo com a lei da probabilidade, é tão perigoso e tão fatal tentar viver dos 50 aos 55 anos em tempos de paz, quanto lutar na Batalha de Gettysburg. O que estou tentando dizer é isso. Em tempos de paz, tantas pessoas morrem aos milhares entre a idade de 50 a 55 anos, quanto morreram aos milhares entre os 163 mil soldados que lutaram em Gettysburg. Eu escrevi vários capítulos deste livro na pousada Nuntigá de James Simpson, às margens do Lago Bow, nas Montanhas Rochosas Canadenses. Durante um verão, enquanto eu estava lá, conheci o Sr. e a Sra. Herbert H. Salinger, de São Francisco. A Sra. Salinger
Uma mulher serena e equilibrada, deu-me a impressão de que nunca se preocupava. Numa noite, em frente a uma lareira ardente, eu lhe perguntei se ela já havia tido problemas com a preocupação. Problemas de preocupação? Ela disse. A minha vida foi quase arruinada por causa disso. Antes de aprender a dominar a preocupação, passei 11 anos vivendo em um inferno que eu mesma criei. Eu era nervosa e esquentada. Vivia sob uma tensão terrível. Pegava o ônibus toda semana da minha casa em San Mateo para fazer compras em São Francisco. Mas até quando fazia compras, eu me preocupava demais. Achava que tinha deixado o ferro elétrico conectado à tábua de passar roupa. Será que a casa está pegando fogo? Será que a empregada fugiu e esqueceu de pegar as crianças? Será que elas saíram de bicicleta e foram atropeladas por um carro? Muitas vezes, enquanto fazia compras, eu me preocupava tanto que suava frio e corria para pegar o ônibus para casa para ver se tudo estava bem. É por isso que meu primeiro casamento terminou em desastre. O meu segundo marido é advogado, um homem quieto e analítico que nunca se preocupa com nada. Quando eu ficava tensa e ansiosa, ele dizia para mim, relaxe, pense bem, sobre o que exatamente você está preocupada? Vamos examinar a lei das probabilidades para ver se pode ou não ocorrer. Por exemplo, eu me lembro que dirigimos de Albuquerque, Novo México, para Carlsbad Caverns, numa estrada de terra, quando começou uma grande tempestade. O carro estava deslizando e escorregando. Nós não conseguimos controlá-lo. Eu tinha certeza que o carro deslizaria para um dos barrancos ao lado da estrada. Mas o meu marido continuava a repetir para mim, eu estou dirigindo bem devagar. Nada sério vai acontecer. Mesmo que o carro escorregue e caia no barranco, pela lei da probabilidade, não vamos nos machucar. A sua calma e confiança me aquietaram. Certo verão, nós estávamos em um acampamento em Tolkien Valley, nas Montanhas Rochosas Canadenses. Estávamos acampados a 2.500 metros acima do nível do mar, quando, numa noite, uma tempestade ameaçou acabar com as barracas que estavam amarradas com cordas a uma plataforma de madeira. A barraca externa tremeu e estremeceu, e assobiava com o vento. Eu esperava que, a qualquer momento, nossa barraca fosse se soltar e sair voando pelos ares. Senti muito medo. Mas meu marido ficava dizendo, olhe, querida, nós estamos viajando com guias de Brewsters, e eles sabem o que estão fazendo. Eles já armam barracas nestas montanhas há 60 anos. Esta barraca já esteve aqui por muitas estações. Ainda não saiu voando, e pela lei da probabilidade, ela não vai sair voando hoje à noite. E mesmo que saia, nós podemos nos abrigar em outra barraca. Então sossega. Eu sosseguei e dormi tranquila a noite toda. Alguns anos atrás, uma epidemia de paralisia infantil passou por parte da Califórnia, onde vivíamos. Antigamente, eu teria ficado histérica, mas o meu marido me persuadiu a manter a calma. Tomamos todas as precauções que podíamos. Mantínhamos as crianças distantes das multidões, longe da escola e longe dos filmes. Após fazermos uma consulta ao Ministério da Saúde, descobrimos que até durante a pior epidemia de paralisia infantil já enfrentada pela Califórnia, somente 1.835 crianças haviam sido afetadas em todo o estado da Califórnia, e que o número normal era em torno de 200 a 300. Os números parecem trágicos. Contudo, sentimos que, de acordo com a lei da probabilidade, as chances de qualquer criança ser afetada eram remotas. Pela lei da probabilidade, não vai acontecer. Esta frase destruiu 90% das minhas preocupações e tornaram os últimos 20 anos da minha vida maravilhosos e pacíficos, muito além do que eu esperava. Já foi dito que quase todas as nossas preocupações e infelicidades vêm da nossa imaginação e não da realidade. Quando eu olho para trás, com o passar das décadas, posso ver que foi a partir daí que veio a maioria das minhas preocupações. Jim Grant me contou que essa foi a sua experiência também. Ele era proprietário da James A. Grant Distributing Company da cidade de Nova York e fazia pedidos de 10 a 15 vagões de laranjas e toronjas da Flórida por vez.
Ele disse que se torturava com pensamentos como: e se houver um acidente com o trem? E se as minhas frutas se espalharem pelo campo? E se a ponte cair enquanto os meus vagões estiverem passando? É claro, as frutas estavam seguradas, mas ele temia que, se não entregasse as frutas em tempo, correria o risco de perder o seu mercado. Ele se preocupava tanto que temia ter úlceras estomacais e foi ao médico. O médico disse que não tinha nada de errado com ele, a não ser o sistema nervoso. Então eu vi a luz, ele disse, e comecei a me questionar. Eu disse para mim mesmo: olha aqui, Jim Grant, quantos vagões de frutas você já pediu durante todos esses anos? A resposta foi: cerca de 25 mil. Então eu me perguntei: quantos desses vagões já se acidentaram? A resposta foi: bem, talvez uns 5. Depois eu disse a mim mesmo: só 5? De 25 mil? Você sabe o que isso significa? Uma razão de 5 mil para 1. Em outras palavras, pela lei da probabilidade, com base na experiência, as chances são de 5 mil contra 1 de que seus vagões se acidentem. Então, qual é o motivo da preocupação? Então eu pensei: bem, uma ponte pode ceder. E me perguntei: quantos vagões você já perdeu por causa de uma ponte que cedeu? A resposta foi: nenhum. Eu disse a mim mesmo: você não é tolo de preocupar-se a ponto de ter úlceras estomacais por uma ponte que ainda não cedeu e sobre um acidente de trem, quando as chances são de 5 mil para 1? Quando eu enxerguei dessa forma, Jim Grant me disse: me senti um perfeito idiota. Decidi, naquele momento, deixar que a lei de probabilidade se preocupasse por mim, e nunca mais tive problemas com a minha úlcera estomacal. Quando Al Smith era governador de Nova York, eu o ouvi retrucar os ataques de seus inimigos políticos, dizendo repetidas vezes: vamos examinar o registro. Vamos examinar o registro. E depois ele procedia para levantar os fatos. Da próxima vez que você e eu nos preocuparmos sobre o que pode acontecer, vamos aplicar o princípio do velho e sábio Al Smith. Vamos examinar o registro para ver se há base para quaisquer de nossas piores ansiedades. Isso é precisamente o que Frederick J. Malmsted fez quando temia estar deitado em seu túmulo. Aqui está a história que ele contou em uma de nossas classes em Nova York. No início de junho de 1944, eu estava deitado numa trincheira aberta perto da praia de Omaha. Eu estava com a 999ª empresa de serviços de sinalização e tínhamos acabado de cavá-la na Normandia. Enquanto olhava para aquela trincheira, apenas um buraco retangular na terra, eu disse a mim mesmo: parece uma cova. Quando deitei e tentei dormir dentro dela, sentia que era igual a uma cova. Eu não podia pensar em outra coisa que não fosse: talvez esta seja a minha cova. Quando os bombardeiros alemães nos sobrevoaram às 23 horas e as bombas começaram a cair, eu tive muito medo. Não consegui dormir nas primeiras 2 ou 3 noites. No 4º ou 5º dia, eu já era uma pilha de nervos. Sabia que se eu não fizesse nada, ficaria louco. Então eu me lembrei que 5 noites haviam passado, e eu ainda estava vivo. E os outros homens do nosso batalhão também. Somente 2 soldados haviam se ferido, e eles não foram feridos pelas bombas alemãs, mas pelos projéteis da nossa artilharia antiaérea. Decidi parar de me preocupar fazendo algo construtivo. Então, eu construí um telhado de madeira grossa sobre o buraco da trincheira para me proteger dos projéteis. Pensei sobre a vasta área pela qual minha unidade se estendia e disse a mim mesmo que a única forma de ser morto naquele buraco estreito de trincheira seria por um tiro direto. E eu descobri que a chance de ser atingido por um tiro direto era de 1 em 10 mil. Depois de enxergar as coisas desta forma por algumas noites, eu me acalmei e até consegui dormir mesmo durante os bombardeios. A Marinha dos Estados Unidos usa a lei da probabilidade para aumentar a moral dos seus homens. Um ex-marinheiro me disse que quando ele e os outros marinheiros foram designados para os navios tanque com alto índice de octano, ficaram muito preocupados.
Todos acreditavam que, se um navio-tanque cheio de gasolina, com alto índice de octano, fosse atingido por um torpedo, ele explodiria e os mandaria para além da vida. Mas a Marinha Americana emitiu os números precisos, demonstrando que, entre 100 navios-tanque atingidos por torpedos, 60 ainda flutuavam. E dos 40 que afundaram, somente 5 afundaram em menos de 10 minutos. Isso significa que havia tempo para abandonar o navio. Também significa que os danos eram relativamente pequenos. Isso ajudava com a moral? Este conhecimento sobre a lei da probabilidade acabou com o meu nervosismo, disse Clyde W. Maas, de St. Paul, Minnesota, o homem que contou essa história. O grupo todo se sentiu melhor. Nós sabíamos que tínhamos uma chance e que, pela lei da probabilidade, provavelmente não seríamos mortos. Para quebrar o hábito da preocupação antes que ela te quebre, aqui está a regra número 3. Vamos examinar o registro. Vamos nos perguntar quais são as chances, de acordo com a lei da probabilidade, de que o evento sobre o qual estou me preocupando ocorra.